Olá amigos, antes de começar o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e dê seu like. Foi publicado no dia 7/11 no jornal Valor um artigo escrito pelo cientista político Christian Klein, onde ele fala sobre a equipe do Jair Bolsonaro. O título da notícia, é muito interessante, que ele colocou assim: equipe de Bolsonaro começa a ganhar forma. Bom, ele escreveu um artigo muito interessante, onde ele fala sobre o Adolfo Saxida, ele explica bem quem é ele, até eu sou amigo dele no Facebook, fala um pouco sobre o Jair Bolsonaro e fala um pouco desse lado econômico. Muita gente até sacaneia o Jair Bolsonaro por não saber de economia. Bom, e ele responde com uma forma muito franca: quem vai falar sobre economia é minha equipe. Isso é honestidade, porque é o seguinte: o homem que reconhece que não sabe de tudo, ele é um homem verdadeiro. O homem mentiroso é aquele que fala que sabe de tudo, consegue manejar tudo, mas na verdade não sabe de nada. Basta ver os últimos presidentes, como Dilma, Lula, até o mesmo Michel Temer, aonde eles conseguiram acabar com a economia brasileira, taxação lenta e gradativa, coisa já formulada por Karl Marx, e que não deu certo no Brasil. Bom, se realmente o Adolfo Saxida for ministro da economia no governo do Jair Bolsonaro, isso é muito bom. O Brasil vai ganhar muito com isso, porque os dois têm como impulsionar realmente o Brasil para um lado liberal. O Adolfo Saxida, até onde eu conheço, até onde eu já vi, principalmente já li dele escrever no Facebook, ele defende as duas escolas econômicas, a escola austríaca e a escola de Chicago. Escola essas que teve Milton Friedman e Hayek, E uma coisa interessante é o seguinte: os dois pensam em privatizações, pensam em diminuir a carga tributária do brasileiro, pensam em impulsionar a indústria do Brasil, ou seja, coisas sérias, coisas que realmente vão avançar com o nosso país. E nesse artigo, eu até peço que todos leiam esse artigo. É um artigo muito franco, e ele mostra que os dois estão assim lentamente indo para um caminho aonde o Brasil vai se dar bem, Você pega os outros candidatos, até aquela candidata Manuela Dávila, ela falou recentemente para o mercado não ter medo dela. O mercado vai ter medo sim. E você pega todos os candidatos, incluindo os grandes candidatos aí, o Lula, o pessoal do PSDB, vamos colocar aí o Aécio, Alckmin, qualquer deles aí, o João Dória, não vai dar certo, porque eles vêm com a corrente econômica do keynesianismo, ou até pior, um lado de taxar tudo, a taxação ser extremamente pesada, porque o imposto ele é roubo, o Estado nada produz, ele tudo rouba, E no governo do Bolsonaro, creio eu que vai começar a mudar isso daí, entendeu? As ideias liberais vão começar a ter voz e o Estado vai começar a diminuir. Até o Bolsonaro já falou: Estado mínimo necessário. Quanto menos está na vida individual, melhor. É claro que há algumas coisas que vão emperrar esses avanços, até porque, se você pegar bem mesmo a história do Brasil, o Brasil ele vem numa tradição de autoritarismo. E quando começa um governo que não defende autoritarismo estatal, começa a defender o indivíduo, começa a querer impulsionar o empreendedorismo, isso daí vai encontrar barreira, principalmente do estamento burocrático, Aí até o pessoal fala assim:
ah, mas o Bolsonaro, se ele se tornar presidente, ele vai sofrer um impeachment por causa que não vai ter apoio nas duas casas. Olha, não é impossível, mas é uma ideia errada, porque é o seguinte, o Bolsonaro já explicou que isso daí é só fazer uma coisa, né, bem simples. Você não ter muitos ministérios. Se você não tem muitos ministérios, você não tem muita gente no Estado. E os deputados e os senadores, eles vão ter que cuidar do papel deles, âmbito legislativo, entendeu? Eles não têm que ficar lá, né, pedindo com uma canequinha esmola, como eles estão fazendo no governo do Temer, como fizeram no governo da Dilma, como fizeram no governo do Lula. É assim. Eles só se manteram no poder porque tinha muito ministério, então dava para distribuir para todo mundo. E quando começou a secar, porque o dinheiro acaba, né? Almoço grátis não existe, né? Eles começaram a acreditar que existe almoço grátis, isso é impossível. E o negócio deu errado, e muito, né? Então, né? Esse artigo é interessante porque mostra que o Bolsonaro ele não está vindo para brincadeira. Até recentemente eu vi ele falando do que ele acha mesmo assim do Brasil. Ele fala, olha, né, até o pessoal brinca, né, que ele fala muito sobre o nióbio e o grafeno. O Brasil tem essas grandes reservas de nióbio e grafeno e tem que ser explorado, tem que ser incentivado. É o único candidato que está pensando seriamente no Brasil. Os outros estão só tipo falando em coisas que não tem nada a ver. Ciro Gomes está, né, indo na China, ou seja, um globalista. Todos os outros candidatos eles são globalistas, né? E isso é muito perigoso porque o Bolsonaro ele pensa um lado nacional e isso é importante. O Brasil ele tem que voltar para o seu lado individual, entendeu? Defender o indivíduo, defender o brasileiro, entendeu? E se não defender o indivíduo, se não defender privatizações, se não defender um Estado mínimo necessário, não defender menos tributação, menos carga pesada nos ombros dos trabalhadores, o Brasil vai continuar nessa draga por um bom tempo aí. Então eu recomendo que todos leiam esse artigo, pensem seriamente nisso, não vem aí nos comentários falar besteira, né? Pensa seriamente, escreva até direitinho, entendeu? E se você gostou do vídeo, dê seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nas redes sociais. Fui!